Muito boa noite, amigos da nossa querida SEAC, começando mais uma palestra online nesta quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Hoje o nosso palestrante querido Souto, nosso José Souto Neto. Boa noite, Souto, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Rice. Graças a Deus estamos em casa. E você? Tudo certo, na correria aqui, mas estamos prontos aqui para ouvir a sua palestra. Hoje a palestra, claro, muito importante, a missão de cada um, rapaz. Nesses tempos aí é o que nós precisamos entender, né, Souto? Uma ótima palestra para você, tá bom? Perfeitamente. Vamos lá. Meus queridos amigos, muito grande estar com vocês neste dia bonito, um dia iluminado, e vamos a nossa palestra com o tema. Bem, inicialmente nós estamos projetando o slide e é por onde nós vamos começar a nossa palestra, tá? Estamos projetando aí as causas possíveis. A doutrina espírita nos informa que as causas possíveis das aflições são as provas ou as expiações ou as missões. E missões aqui é aquele sentido amplo, né? A missão dos grandes missionários, daqueles que Deus periodicamente manda à Terra para ajudar o nosso progresso, seja na ordem moral, seja na ordem material. Bem, algum nos dizia, aliás, eu estava esquecendo, viu, Rice? Antes de começar a palestra, nós vamos fazer a prece, né? É isso. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, amado Mestre, agradecidos por mais esta oportunidade de trabalho, estamos rogando que o Senhor Jesus nos envolva na sua paz e permita aos espíritos amigos que têm nos acompanhado nas jornadas de doutrina, de divulgação da doutrina, e aos espíritos também que dirigem as reuniões no SEAC. Receba, Senhor, a nossa prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, que eu procure mais dar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, recebe, dando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
para a vida eterna. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Bem, agora sim, retomando o nosso assunto, colocamos esse slide aí, mostrando que a doutrina espírita nos ensina que as aflições do mundo, no mundo tereis aflições, lembram-se que dizia Jesus, mas ele logo em seguida diz, mas tende bom ânimo. Nos explica que as aflições vêm ou das provas ou das expiações, como eu dizia aqui, missões, sentido mais amplo, a dos grandes. E fui buscar alguns textos nos sites espíritas, até que eu achei um bastante interessante aqui, que fala exatamente sobre o que eu projetei. O site é Visão Espírita, e o articulista, o Otávio Caumo Serrano, a seguinte mensagem de Emmanuel. A orientação é de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Efetivamente, vivemos num planeta de provas e expiações. As provas, que são os testes com os quais nos deparamos diariamente, e as expiações, que são a carga de erros que trazemos do passado, demandando reparação. Apesar de serem essas as tarefas principais, todos temos igualmente uma missão, ou mais de uma. Entre elas, destacamos a luta pela evolução pessoal e a batalha pelo aprimoramento coletivo. Recordam-se, vou fazer uma pausa aqui, recordam-se do objetivo do Espiritismo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem enquanto eu tomo uma aguinha. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. Busca a transformação moral da humanidade. Olha que é um objetivo aí bastante amplo, né? Via transformação moral dos indivíduos. Só se consegue transformar a humanidade pela transformação dos componentes dessa humanidade, que somos nós, os indivíduos. Nos ensinou, conforme está no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensinou que quem fosse a ele e não aborrecesse sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seus filhos e irmãos, não poderia ser o seu discípulo. À primeira vista parece bastante estranha essa afirmação, né? Mas esse capítulo 23 do Evangelho tem exatamente esse título, Moral Estranha, né? Mas ele quis dizer com isso que a prioridade de cada um é a vida espiritual. O ensinamento de Jesus, numa outra passagem do Novo Testamento, onde ele diz, buscai primeiramente as coisas espirituais, e tudo mais lhes será concedido. Bem, nós outros, como espíritas, sabemos que estamos na Terra em processo de aperfeiçoamento. Seja ele parente ou não, é um instrumento para atingirmos esse objetivo. Ninguém alcança o aperfeiçoamento, ninguém se aperfeiçoa sozinho, né? Nós temos que contar com as pessoas. Eles é que são os instrumentos para atingirmos esse objetivo.
E o conceito de próximo, Jesus o deixou na parábola do bom samaritano. Nós não podemos crescer sozinhos, porque é no contato com o semelhante que temos oportunidade de testar se já adquirimos como saber se somos pacientes sem que haja alguém testando a nossa paciência. Impossível, né? Para você testar, tem que ter alguém vivendo junto de você, né? Esse menino me tira do sério, acaba com a minha paciência. Algum de vocês já disse isso alguma vez? Não? Ou já ouviu alguém dizer isso alguma vez? Acaba com a minha paciência. Quer dizer, acaba com o que a gente não tem, na verdade, né? Como saber se suportamos a ingratidão se não convivermos com o mal agradecido? Aborrecer pai, mãe, etc., significa dar prioridade ao mundo espiritual, compreendendo que o mundo material é provisório, é circunstancial. Independente de qual seja a nossa posição na sociedade, podemos progredir e sair melhor daqui do que quando chegamos. Né? Sair daqui pior do que quando entramos. Não é isso? Basta ser inteligentemente resignado. E olha, aqui é bom não confundir resignação com acomodação, mas entender que Deus autoriza tudo o que acontece a qualquer um de nós, porque é daquilo que precisamos em cada momento. Estão lembrados de um ensinamento de um grande espírita que diz: está certo, você está no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, certa. Tudo está certo. Deus não erra de endereço. Vai ser colocado ali certinho. Bom, quando se fala numa missão, logo nos vem à mente uma tarefa importante e grandiosa, né? Muitas pessoas vão ao centro espírita querendo saber isso. Escuta, dá para eu saber? Eu vim na Terra. Há missões aparentemente modestas de importância. De casar e ter uma família sob a nossa responsabilidade, um missionário. Isso, ter uma família missionário. Teremos que receber espíritos para ajudá-los a crescer. E quase sempre também aprender com eles. Temos humildade bastante para reconhecer. Herculano Pires, o grande mestre, grande filósofo espírita que passou aqui entre nós, ele nos dizia que em espiritismo, tem professores, somos aprendizes, tendo os filhos na família, produzir cidadãos ou marginais. Da formação devemos, ou que lhes damos.
impossível imaginar como isso pode interferir na sociedade. Sem perceber que não temos uma missão de grande repercussão. E olha, eu quero lembrar que quem está falando isso, essa mensagem, mais ou menos nesses termos, é de Emmanuel. Do Emmanuel, ele diz, sem perceber, nós que não temos uma missão de grande repercussão, se Emmanuel não tem uma missão de grande repercussão, imagina nós outros pobres mortais, né? Formando um importante missionário com tarefas programadas para a edificação da paz no mundo. Ou podemos criar um delinquente que irá marginalizar uma comunidade inteira pelo seu poder de liderança no campo do mal. Dá conta da tua administração, dizia Jesus em Lucas 16, 2. É a regra básica que nos leva a cumprir a nossa verdadeira missão. Qual é a nossa administração? Que rumo estamos dando a ela? Não importa. Basta estar bem intencionados, ir fazendo, e o céu sempre nos ajudará. E termina o Emmanuel. Com fé em Deus, sigamos em frente. Bem, nós fomos também buscar na codificação espírita ensinamento dos espíritos sobre a nossa missão. E encontramos dois, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Esse livro 2, à primeira vista, eu achava que tratava apenas dos espíritos desencarnados, do mundo espiritual. Mas não, ele trata também das missões de encarnados e desencarnados. Esse assunto é tratado nas questões de números 558 a 584. Eu separei aqui os principais que nos ajudassem a compreender, a fundamentar bem o nosso aprendizado desta noite sobre a missão dos espíritos. E estamos aí no meio. Na questão 568, Kardec pergunta: os espíritos que têm missão a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Lembram-se que erraticidade é aquele período entre uma desencarnação e a próxima encarnação. É chamado a vivência na erraticidade. Resposta dos espíritos: podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, ou seja, desencarnados, é uma grande ocupação. Na questão seguinte, 569, é esta questão: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes, desencarnados, portanto? Resposta: são tão variadas, que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Bem, no final dessas questões que trata dos espíritos errantes, o Kardec faz um comentário
de próprio punho dele. Diz o Kardec: as missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Então, quando estamos falando em missões, são trabalhos, são definições que têm por objetivo o bem. Alguém pode dizer, nossa, não é possível, essa pessoa é tão má, ela veio com a missão de destruir o mundo. Não, então não é missão. Tá? A missão tem sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, quando o Kardec diz espíritos, ele está tratando de desencarnados. Então, quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Veja que abrangência, né? Vai desde os indivíduos, os povos e a própria humanidade. Dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns espíritos desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dando-lhes conselhos, inspirando-lhes bons pensamentos. Dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta a maneira por que desempenha a tarefa. Agora, mais para frente, nós vamos encontrar, a partir da questão 573, onde Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Agora está tratando de nós aqui, que estamos temporariamente encarnados. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra, por exemplo, desempenha tão nobre missão quanto o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. O universo é absoluta harmonia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Vejam, para mexer com a matéria, para modificar a matéria, é preciso que o espírito esteja revertido de um invólucro material. Então, o espírito, em se encarnando, ele está auxiliando na execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Na questão 575, o Kardec coloca uma questão aqui bastante interessante. Ele diz: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia
e a esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem na Terra uma determinada missão? As grandes missões, as missões de grande amplitude, né? De grande alcance. E os espíritos respondem que é pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz os seus semelhantes. Meia, foram predestinados a isso os espíritos que vêm com essas grandes missões, né? Eles foram predestinados a isso antes de nascerem. Eles traziam uma importante missão e dela têm conhecimento. Eles já sabiam que traziam uma importante missão disso. E os espíritos responderam que algumas vezes é assim. Quase sempre, porém, oram. Grandes espíritos destinados antes, ignorando que vieram baixando a terra, colibam ou perseguem o objetivo. Depois, com as circunstâncias, as missões se lhes dão. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe news. Vejam que isso é verdade. Vamos citar uma história que nós conhecemos aqui, que é real, né? Vocês sabem que Allan Kardec, quando nasceu, né? Nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Foi professor, se formou na escola de Yverdon, na Suíça, né? Teve um grande apoio na área do ensino e contribuiu enormemente para a progressão, a arrumação do idioma francês. E Kardec tem grandes livros publicados a respeito. Mas foi preciso Deus dar aquele empurrãozinho nele para que ele se deparasse com a sua grande missão, que ele ainda não se dava conta. Os amigos o convidaram, certa vez, para assistir uma reunião, né, das mesas girantes. Todos conhecem essa história. E Kardec foi, observou tudo aquilo, com muita atenção para ver se descobria as fraudes, que isso aí, para ele, só podia ser objeto de fraude, né? E não encontrou nada que levasse a desconfiar de uma fraude. E ele frequentou algumas vezes essas reuniões, até que os amigos o convidaram para participar de uma reunião mais reservada, não de palco, de auditório, mas junto com alguns amigos que vinham estudando ensinamentos que os espíritos traziam através de pancadas nas mesas e depois, mais tarde, de escrita. Um lápis que era amarrado numa cestinha, né? E a cestinha ia deslizando, formando as palavras e respondendo questões que eram formuladas. Então, o Kardec só soube disso quando o espírito Zéfiro se comunicou numa dessas reuniões, revelou a Kardec que eles tinham sido amigos numa outra encarnação, onde Kardec era um druida gaulês, que tinha o nome de Allan Kardec. E revelou a ele a missão que ele tinha nessa encarnação atual. A codificação de reunir
todo esse conjunto imenso de informações que os espíritos vinham trazendo, tudo isso aí naquilo que viria a constituir. Kardec ficou assustado com a amplitude e com o tamanho da missão. Uma vez ele chegou a perguntar para o seu espírito protetor que estava dirigindo os seus trabalhos: mas eu estou muito preocupado, eu não tive formação para isso na minha missão. Simplesmente responderam a ele: procurar outra pessoa. Bem, no final desse, tem um comentário também de próprio punho do Allan Kardec. Ele diz: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade, ou seja, desencarnados, ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Tem um texto, uma frase de André Luiz, no livro Nosso Lar, onde ele afirma, nos ensina: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Portanto, nós que temos uma ou várias missões a desenvolver, vamos nos preparar para a atividade, gente. A hora que estivermos prontos, pode estar certo que o serviço vai aparecer. Uns espíritos, na erraticidade, evidentemente, percorrem os mundos. Olha aí a doutrina espírita já falando naquela época que nós não estamos sós no universo, né? Espíritos percorrem os mundos, se instruem para uma nova encarnação. Se eles visitam mundos onde eles se preparam, dizendo que esses mundos são superiores ao nosso, em qualquer época que seja, não é isso? Outros mais adiantados se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Esses espíritos carregados de grandes acontecimentos, eles assistem os homens de gênio, sábios, que já traz um gabarito intelectual enorme, que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob a sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades, os povos. Os espíritos que pegam sob a sua tutela um grupo de indivíduos. Outros pegam sob sua tutela famílias. Outras pegam sob a sua tutela reuniões. Nós sabemos que tem um número muito grande de amigos do plano espiritual que dirigem as reuniões que são realizadas lá no Centro de Estudos Espirituais Allan Kardec, o nosso querido SEAC. Então, outros dirigem cidades e até mesmo povos, países. Nós temos a informação que Ismael seria o espírito encarregado do desenvolvimento do nosso país, do Brasil. Pegou uma responsabilidade imensa sobre os homens, né? Dos quais eles acabam se constituindo anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, olha só, de que se fazem os agentes diretos. E mesmo nos fenômenos da natureza, há espíritos em diversas escalas trabalhando neles.
desde a sua produção, realização, sem tomar conhecimento que estão influindo nisso, né? E outros dirigindo esses fenômenos para determinadas regiões e outros que presidem a esses fenômenos, cada um dentro da sua área de capacidade. Os espíritos vulgares, esses se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Nos livros que nós recebemos pelos espíritos, depois da codificação espírita, principalmente naqueles livros chamados a coleção André Luiz, quantas informações dessas nós temos a respeito, tá? Quando perguntamos no livro dos Espíritos se eles influem nas nossas decisões, nas nossas atividades, os Espíritos responderam: influi muito mais do que podeis imaginar. André Luiz conta uma passagem onde, num bar, né, tinha vários espíritos encarnados reunidos, bebendo, fumando, jogando, conversando fiado na maioria das vezes, né? E ele diz que há também ali uma porção enorme de espíritos desencarnados que encontram ali um meio de satisfazer aos seus desejos materiais, dos quais ainda não conseguiram se desligar. André Luiz conta que um espírito que era dado ao vício da bebida, né, chegou perto de um encarnado que estava bebendo e disse para ele, em pensamento: toma mais uma. E o espírito, e o encarnado registrou aquilo e mentalmente também disse: eu já tomei. Mas o desencarnado disse para ele: mas eu ainda não tomei. E lá vai o encarnado tomando mais uma dose, e mais outra, e mais outra. Os impuros ou imperfeitos, continua Kardec, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Então, os impuros e imperfeitos ficam aguardando, em meio a sofrimentos e angústias, o momento em que Deus lhe propicie uma nova oportunidade para reencarnar, ficam ansiosos esperando essa oportunidade da reencarnação. E, às vezes, depois de encarnados, eu tenho certeza que muitos de nós já ouvimos alguém dizer: mas eu não pedi para nascer. É verdade, amigo. Você não pediu para nascer. Você pediu desesperadamente para nascer. Você suplicou para nascer. E esses espíritos, se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Bem, meus amigos, essa foi as questões que eu localizei no livro dos Espíritos, que eu tenho certeza nos ajudaram a ter uma boa ideia da missão de cada um de nós, né? De cada um dos... Eu agradeço muito, muito vocês a atenção que dispensaram online que nós estamos tendo hoje, né? E vamos fazer, para finalizar a nossa reunião, a nossa palestra, a palestra de encerramento. E essa palestra de encerramento de hoje, nós vamos solicitar ao espírito Erasto que a faça. Erasto, nós sabemos, foi um dos espíritos da equipe de alto nível dirigida pelo Espírito Verdade nos trabalhos que deram
deram justificativa ou proporcionaram depois a codificação por parte de Allan Kardec. O Erasto, quando encarnado, uma das encarnações dele, que nós temos informações, foi discípulo de Paulo de Tarso, que se refere a ele várias vezes no Novo Testamento. A médium que recebeu essa oração, conclamação de Erasto, segundo revelou Kardec, era o senhor Dumbel. Diz o nosso irmão Erasto. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente. Não. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faça mister, rogueis ou regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai, vós homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum outro orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas de lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Adiante,
falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações do homem a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Cheios de coragem para reverdes essa montanha de iniquidades que as gerações futuras só deverão conhecer como lenda. Que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. E a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis o fervor e fé, e de estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Que assim seja. Louvado seja Deus. Uma boa noite, meus queridos. Que Deus vos abençoe a todos, abençoe os vossos lares. Muito obrigado, Souto. Sensacional a palestra. Muito oportuno também, muitos detalhes aí. Mais uma palestra para ouvir de novo e pegar os detalhes. Lembrando que a nossa próxima palestra será no próximo domingo, às 10h30 da manhã, aqui pelo SEAC, pelo Facebook do SEAC. Também lembrando, né, que nós estamos ainda prestando auxílio às várias famílias, então pedimos a você que puder fazer doações de mantimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, fique atento no Facebook aqui da SEAC, porque a Tica, o pessoal todo, a Patrícia, o Kleber, estão avisando aí plantão de domingo, né? Tem pessoas do nosso SEAC, da nossa equipe, aguardando aí as pessoas que puderem doar alguma coisa, algum mantimento, algum produto de higiene pessoal na sede, tá bom? Da SEAC, tá ok? Quem puder, acompanhe aí nas publicações do SEAC para ajudar aí, que nós continuamos ajudando muitas famílias com vários kits, cestas básicas e kits de higiene pessoal, tá bom? Muito obrigado a todos, parabéns, Souto, pela palestra, e próximo domingo a gente se encontra aqui novamente no Facebook da SEAC. Tchau a todos, muito boa noite para todo mundo, tchau, até a próxima, fique com Deus, boa noite.